dois, três, hoje quem será a bola da vez? Talkcast, estamos no ar, quem diria? Falar a verdade sem forçar simpatia. Um, dois, três, hoje quem será a bola da vez? Quem diria? Falar a verdade sem forçar simpatia. Contamos histórias Seja com bem-vindo ao Talkcast. Eu sou o Thiago. Já vai lá no Instagram e me segue em Thiago Buck, T-I-A-G-O-B-O-C. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações e seja bem-vindo ao Talkcast, né? O tema de hoje é um tema bem bacana mesmo. O convidado é um pastor que não tem medo de se posicionar, ele fala a verdade, é um homem muito usado por Deus, né? Ele é pastor presidente do Ministério Redenção e Graça Church. Ele é casado com a pastora Meire Souza. Ele trabalha atualmente como gerente de frota e é ele mesmo. Eu tô falando do nosso querido pastor Marcos Penha. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, primeiramente, né? Quero aqui agradecer, extrema gratidão pelo convite que o nosso nobre amigo Thiago me fez. Agradecer o público, você que está aí nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que hoje o debate vai ser polêmico e vai ser muito bom. E nós estamos aqui para responder tudo que tiver aí à nossa altura. E você que não me conhece, como já fui apresentado aqui, eu sou o Marcos Penha. Acredito que alguns que assistirem vão me conhecer. Os que não me conhecem, estamos aqui para se fazer conhecido e falar o que tem que ser falado. Então, vamos para cima. Vamos pra cima. E deixa o seu Instagram aí pra galera te conhecer melhor, Varão. Quem quiser me conhecer pelo Instagram, normalmente eu uso mais o Instagram da igreja. Eu sou o pastor presidente Marcos Penha e eu sou pastor presidente do Ministério Redenção e Graça Church. Então, o Instagram é justamente o nome da igreja. Você vai colocar lá no Instagram Redenção e Graça Church. E lá você vai nos encontrar, vai nos conhecer melhor, conhecer o nosso trabalho e daí por diante. E é isso aí. Eu, particularmente, te conheço há muito tempo. Tenho esse privilégio de ser seu amigo há muitos anos. Hoje a gente não parece, mas quando a gente era criança, quem até nos confundia. Eu sou muito mais bonito. Mas é isso aí, meu irmão. Para que o público te conheça, conta um pouco da sua história, da sua jornada, como que começou sua caminhada com Jesus. Sua caminhada hoje é pastoral, mas onde tudo isso começou? Para que a gente conheça melhor. Vamos lá. Sim, maravilha. Realmente, se a gente for olhar alguns anos atrás, eu e o Thiago, quando éramos mais novos, as pessoas diziam que nós éramos irmãos, né? E aí eu cresci um pouco, cresci para cima e para o lado, né? E aí eu casei, o Thiago casou, e hoje cada um está seguindo aí o seu ministério, sua jornada, e é muito bom quando a gente pode ter esse momento de encontro para poder falar, conversar, lembrar histórias e conhecer novas situações, experiências novas que a gente passou. E isso é importante. Sobre o meu primeiro encontro, digamos assim, Sim. né, com o evangelho, com a palavra, com Deus, começou através de uma morte. Eu tive que perder alguém O cara, para poder... ó, você já viu que ele já começou polêmico. O cara conheceu Jesus através da morte. Agora, vamos lá. Através de uma morte. Eu sou o terceiro neto da minha avó, vinha o primeiro neto da minha avó, que era o meu primo, chamado Tauan. Nós éramos tratados como irmãos, porque desde então a minha avó que criou ele, como criou a mim, e a minha irmã Elizabeth. Então a gente não se apresentávamos como primos, se apresentávamos como irmãos. Foi alguém que foi muito importante na minha vida. E numa certa feita, numa feira, brincando, coisa de criança, a gente viu um pipa sendo mandado, caiu, e a gente correu atrás desse pipa. Esse pipa caiu em cima de uma escola, que era um telhadão que se estendia, aonde por fora, quando a gente olhava, era um muro de 1,5 m, um muro meio que baixo, mas quando você pulava o muro para subir sobre o telhado, tinha alguns vãos sobre os telhados que você olhava e você ia ver que pela parte de dentro era muito profundo. Uhum. Tinha de 15 a 20 metros de profundidade. Quando eu vi isso, eu voltei para trás, porque eu era um pouco mais medroso do que o Tauan, e o Tauan já era aquele menino para frente. Então ele falou, não, fica aí que eu vou. E ele foi. E a última vez que eu ouvi a voz do Tauan foi ele levantando pipa para o céu e me chamando de Vi, né? Que alguns da minha família me chamam de Vinícius. E aí ele falou assim, Vi, peguei. E eu falei, Tauan, tá bom, toma cuidado. Foi a última vez que eu falei com ele, quando ele deu o primeiro passo, ele pisou num telhado de plástico. E ele não teve o cuidado e acabou afundando. Ali eu ouvi só as batidas do corpo dele debatendo sobre a sustentação de ferro que segurava o telhado e
ali foi o fim. Foi quando alguns pastores e obreiros de uma igreja ouviu essa minha história, ouviu a história da minha avó e foram lá na casa da minha avó prestar uma presta- Solidariedade, né? isso, solidariedade. Como que fala? Eu não sou Solidariedade. tão elegante quanto o meu amigo Tiago, mas a gente vai tentar se expressar aqui. E foram lá nos ajudar, dar uma palavra de incentivo, fazer uma oração e formular o convite para mim, para a minha avó. A minha avó, ela vinha de um segmento de outra religião, de afro-americana, então ela, a princípio, ela aceitou. Ela foi um domingo comigo e não foi mais. E naquele domingo que eu entrei naquela igreja, eu senti algo que eu nunca senti em toda a minha vida, um amor desconhecido, porque eu sempre tive os meus pais, mas os meus pais, eles nunca foram tão presentes na minha infância, no entanto que a minha avó que teve que me criar por diversas situações, né? Situações de alcoolismo, drogas e tantas outras coisas que roubou a vida dos meus pais, dos filhos. Então, ali eu senti um amor que eu nunca senti, nunca senti um amor tão forte quanto o amor de Deus. Um amor que eu nunca tive de um pai, da mãe, até mesmo a minha avó, ela era aquela mulher um pouco mais antiga, então o negócio com a minha avó era no chicote, sabe? Se não lia, o pau comia. Então, assim, até mesmo o amor da minha avó não superou aquele amor que eu pude sentir numa manhã de domingo. Eu tinha apenas 11 anos de idade. O meu irmão Tauan, quando ele faleceu, ele tinha 13. Ele fez 13 anos no sábado e no domingo a gente foi para a feira e ele morreu. Então, através da morte do meu irmão, eu pude ter um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo e desde lá estamos até hoje. O que eu fico, assim, ouvindo essa tua história, eu nunca tinha ouvido essa história. Você nunca tinha me contado sobre ela. É o quê? Você comentou que você tinha 11 anos. Agora eu fico Isso. aqui curioso pensando como fica o psicológico de uma criança crescer com um primo considerado irmão e ver aquela cena alegre, Sim, peguei, né? E de repente você vê aquela pessoa afundar e só ouvir o barulho. Plum, plum, plum. foi Eu, difícil porque quando eu tive que pular o muro do portão da escola para ir até o fundo da escola onde ele caiu, quando eu vi o corpo dele caído, eu não acreditei, né? Eu desmaiei em cima dele. Quando eu acordei, que eu voltei em si, já tinha polícia, já tinha repórter, já tinha uma multidão de pessoas e eu fiquei meio que perdido porque eu perdi a memória por um momento e eu comecei a querer agredir os policiais que estavam ali em volta, dizendo: vocês mataram meu irmão, vocês mataram meu irmão. E aí eles tentando me acalmar, foi um alvoroço terrível. E quando a minha mente começou a voltar, que a ficha caiu, a ficha na verdade ela não caiu. Eu tive que passar por tratamentos. Na escola, os professores recomendaram os meus avós a me levar no psicólogo, porque eu fiquei muito mal mesmo. Mal mesmo. Foi difícil, foi uma superação assim que eu tive que aprender a superar, sabe? Eu acho que a maior superação da minha vida foi esse trauma que eu passei logo cedo, logo na infância, né? é uma perda, né? É. Isso. Eu lamento a sua dor, mas tenho certeza que, igual a Bíblia fala, né? Você foi forjado ali no fogo da aflição, Isso. né? E esse testemunho é a primeira vez que eu tô contando aqui. Você acredita? É. Nesses anos todos pregando, eu nunca falei esse testemunho. Eu já falei outros testemunhos que envolvem esse meu irmão, mas a respeito do meu primeiro encontro assim com Cristo através da morte do meu irmão, é a primeira vez que eu tô falando Não, em público. o que eu nunca tinha ouvido você falar Sim. sobre exclusivo, hein? Só no É. Talkcast que você escuta essas histórias aqui, hein? E aí, meu irmão, aí como que agora tá essa nova fase? Da onde surgiu a ideia da Redenção em Graça Church? Como começou isso? De onde surgiu? Vamos lá. O Ministério Redenção e Graça Church, ele tem 1 ano e meio. E ele surgiu a partir de um propósito cristocêntrico que foi como um fogo flamejante que ardeu no meu coração. Eu passei por um ministério, eu fiquei nesse último ministério, nesses 19 anos de evangelho, eu passei só por 4 ministérios. E nesses 2 últimos ministérios aconteceu algo parecido com os líderes. E nesse último, simplesmente que eu estava, e simplesmente a igreja ela fechou. Quando a igreja ela fechou, eu entrei numa crise uma crise ministerial. É aquela crise que você não quer mais fazer o que você foi chamado para fazer. E eu falei, quer saber de uma coisa? É a segunda vez que acontece a mesma situação no ministério que eu estou. Então, já que aconteceu novamente esta situação, eu não vou
aceitar entrar em outro ministério para passar a terceira vez. Então eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, da minha esposa, vou só trabalhar e cuidar da minha casa e não quero mais me envolver com ministério, com igreja, porque infelizmente coisas acontecem, a gente está Sim, aí, a gente está vendo muitas coisas, nós vamos falar aqui alguns assuntos. sim. Então eu fiquei 8 meses só trabalhando dentro de casa, sem cultuar, sem ir para a igreja, sem cultuar. Mas não tem jeito, a gente que tem chamada, o fogo queima, você que tem chamado, que tem propósito, o fogo vai queimar, vai arder e você vai voltar a fazer o que você foi chamado para fazer. Eu tenho certeza. Se for um chamado genuíno, cristocêntrico, isso vai queimar no seu coração, vai te incomodar até você voltar a fazer o que você foi chamado para fazer. Então, começou a bater a saudade de cultuar. Eu voltei a cultuar. Comecei a cultuar na igreja de uma amiga minha, a Bispa Daniele. Se ela estiver aí nos assistindo, um abraço. Ela preside ali aqui na Vila Carioca, aqui próximo. E eu comecei lá como uma caverna de adulão, um ponto de refúgio para mim, um lugar para mim só cultuar, me fortalecer espiritualmente. E nesse propósito, quando eu comecei a voltar, acredito que com uns 3 meses que eu estava lá, cultuando com eles, esse propósito começou a queimar no meu coração, de iniciar o ministério, não abrir um ministério, mas iniciar o ministério. E esse nome, Redenção e Graça Church, foi um nome que nasceu, simplesmente nasceu, Redenção e Graça. Eu estava uma noite em casa com esse pensamento, eu falei, isso aqui é coisa da minha mente, Redenção e Graça Church, coisa da minha mente. Eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu sonhei que eu estava na sala de casa, tinha uma equipe de 10 pessoas dentro da sala e eu começava a pregar para aquelas 10 pessoas. E quando eu começava a pregar, vinha um homem todo de branco, pegava nas minhas mãos e dizia assim: Pastor Marcos Penha, este povo eu coloquei nas tuas mãos, cuide deles. E aí eu acordei com esse sonho ficou martelando e começou a queimar algo diferente, começou a me mover, porque com 19 anos de ministério eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça em ser pastor presidente de uma igreja, em Sim. cuidar. Então, eu tive a primeira vez, a segunda vez, eu tive 3 vezes o mesmo sonho. Na terceira vez eu entendi, falei, Senhor, se é a sua vontade, que assim seja. E aí, essas 10 pessoas que no sonho estava, mas eu não vi os rostos, era a minha família, meus irmãos, meus pais. Aí a minha irmã chegou para mim, a missionária Elizabeth, e falou assim: E aí, quando é que você vai abrir o ministério? Nós só tá esperando você abrir o ministério para a gente poder começar com você. Eu falei, não, mas eu não quero abrir ministério. Mas já tinha tido esse sonho, já estava algo movendo dentro de mim. E aí, meu irmão Jonathan estava morando em Diadema, estava afastado dos caminhos do Senhor. Ouvi, tudo bom? Quero voltar para a igreja, quero que você me ajude, estou precisando me fortalecer novamente. E eu queria que você me prestasse um apoio e tal. E aí começou as pessoas a se conectar. O meu pai estava afastado, veio também. Aí teve um dia que eu estava no culto e eu falei assim: Senhor, se é da tua vontade, o Senhor vai preparar tudo, porque se essa obra é sua, é o Senhor quem vai arcar com tudo. O Senhor vai prover tudo. Aí a missionária, a bispa Daniele, num dia de culto, me chamou após o culto e falou assim: Pastor Marcos, não vai embora que eu tenho algo para falar para você. Aí eu peguei e falei: Amém. Aí ela me chamou e falou assim: É o seguinte, eu estava orando essa noite. Eu tenho aqui algumas cadeiras que foi do ministério assim que a gente começou e a gente trocou as cadeiras e ficou essas reservadas. E eu ia vender essas cadeiras. Só que aí eu estava em oração e Deus falou fortemente no meu coração que essas cadeiras já tinha dono e que não era para me vender. E aí eu conversei com meu esposo e o meu esposo entrou em um alinhamento comigo, num acordo, e Deus falou para mim e meu esposo concordou que essas cadeiras não eram para ser vendida, era para ser doada para um ministério que estava se iniciando. E Deus me mostrou você. Confirmação, né? Confirmação. Detalhe, não tinha conversado com ela, não falei nada para ela, mas Deus foi lá e falou que eu não falei. Então ela doou essas 33 cadeiras e assim foi vindo. Foi doação daqui, doação dali. Deus preparou um salão e a gente está até hoje. Assim iniciou o Ministério Redenção e Graça Church. Um ministério que nasceu, não abriu. Aham. Nasceu. Porque E, quando abre, é projeto humano. é. Mas quando nasce, é projeto de Deus. E, e quais são os maiores desafios que você está encontrando como pastor presidente do ministério, no Redenção e Graça Church, que você poderia pontuar para a gente falando, poxa, como um desafio, eu acredito que isso aqui foi o mais pesado, isso foi mais tranquilo. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, claro. O maior desafio é cuidar de gente.
E aqui na região onde o ministério está inserido, que é na região do Heliópolis, aqui na zona sul de São Paulo, nós temos um número aí de, acredito que uns 80, 90% de pessoas que estão feridas e machucadas, alguns feridos por líderes que feriram e outros feridos pela própria religião. Então, assim, cuidar de pessoas já não é fácil. É. E quando essas pessoas elas vêm machucadas, torna-se um pouco mais desafiador você liderar. Eu pegando um gancho nessa fala sua, eu também já frequentei muitas igrejas, muitos ministérios e tals, né? E uma coisa que eu percebo, e acredito que possa ser uma dificuldade para você, como você acabou de falar, das pessoas que vêm machucadas de outros lugares, é que, cara, sem querer generalizar, mas na minha humilde opinião, 90% dos pastores só está interessado no dízimo e no serviço do obreiro. Se a pessoa não é um obreiro fiel, tá ali sempre no culto, ali, né, batendo ponto, e também não é fiel nos dízimos, você percebe que alguns pastores ele tá cagando para aquela pessoa, ele não dá muita bola para ela, ele dá bola mais Sim. para quem é fiel no dízimo. Como que você enxerga isso? Isso é uma dificuldade para você como pastor presidente? Você já pegou pessoas assim com esse sentimento? Quais são seus conselhos para essas pessoas que hoje têm esse pensamento similar ao que eu falei agora? Sim, infelizmente, isso é uma verdade muito contundente em nosso meio. E existem diversas pessoas que estão feridas justamente porque elas se sentiram usadas enquanto obreiro, enquanto trabalhador, enquanto um colaborador. E no momento de fraqueza, que por alguma eventualidade essa pessoa se esvaiu dos caminhos de Deus ou não se permitiu mais querer ser um servidor, um voluntário na obra, ela percebeu que o que ela valia ali era o que ela prestava. Enquanto ela estava prestando um serviço, ela estava valendo algo. Parou de prestar o serviço, parou de valer como pessoa. E se sente até mesmo pessoas se sentem traídas ou usadas, né? E o meu conselho para essas pessoas é que vocês se fortaleçam no Senhor, fortaleçam a sua fé em Deus, porque enquanto houver homem nessa terra, haverá frustrações e decepções. Infelizmente, pastor, antes de ser pastor, ele é ser humano, né? O problema é que alguns já entenderam que esse é o jeito que ele tem que ser e já não tem mais empatia, compaixão, amor. Realmente alguns estão simplesmente pelo benefício, né? Muitos estão por conta do cargo e não por conta do encargo. Existe uma diferença de reino e império. Jesus ele não veio estabelecer império na terra, ele veio estabelecer reino. E muitos líderes estão vivendo impérios e chamando esses impérios de reino, né? O império é quando algo é seu, algo é pessoal seu, é algo que vai trazer benefício para você. O império ele é no singular. O império ele conta com o meu projeto, com o meu propósito, com o meu benefício, com o meu bem-estar e com o retorno que eu tenho como pastor. O reino não tem o retorno que você queria que tivesse para você. O reino ele não tem aqueles benefícios que você queria que tivesse apenas para você. A exemplo bíblico, você vê João, né, e Tiago chegando para Jesus e falando assim: Mestre, quando nós chegarmos lá na tua glória, no teu reino, permita que eu me assente à tua direita e meu irmão se assente à tua esquerda. Interessante. E aí Jesus olha para eles e fala assim: porventura vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? Por quê? Porque a mentalidade de João e de Tiago naquele momento não era uma mentalidade de reino. Era uma mentalidade de império. E o império faz eu olhar somente para mim e para o meu sangue. Se não é o meu sangue, não envolve a mim, não importa. E tem muita gente aí que está vivendo um império, né? Chamando de reino, mas ele não está construindo algo no reino. Ele está construindo o seu império, chamando de reino. E aqueles que, enquanto estão ali para servir o seu império, tá bom. O dia que aquela pessoa não servir mais, aquela pessoa não presta. Aí o pastor não manda mais mensagem, aí o pastor não vai, enquanto você está dizimando, ofertando, o líder está ali na sua casa. Eu não posso generalizar como um todo, mas não dá para esconder o que é uma verdade em sua grande maioria. É. Né? E falando também um pouco sobre esse assunto de igreja, ministério, tem também, falando sobre também, entrando um pouco nesse âmbito de dízimos e ofertas, né? Sim. A gente vê também que tem muitas pessoas que se apropriam, né? Que não administram de uma forma clara, Uhum. né? A gente vê pastores que eu conheci muitos pastores que, quando o assunto é dízimos e ofertas,
O que sai, os pastores, eles abrem para a igreja. A gente tem que pagar o aluguel, a gente tem que fazer isso, tem que pintar, tem que ajudar. O que sai, ele passa. Agora, o que entra, a gente já não vê tanta transparência naquilo que entra, né? Enquanto isso, Certo. você vê o seu João andando num Fusca, você vê o seu José andando no Uno, e você vê o pastor andando de Corolla, de BMW, Uhum. né? Aí você que hoje quer prestar um trabalho a Deus, é um servo do Senhor. Quais dificuldades você encontra referente a isso, a desconfiança dos fiéis sobre dízimos e ofertas? Isso é um assunto meio delicado, mas tem muito a ver com a forma como esse líder ele transmite isso, né? A desconfiança vem justamente pela forma como o líder lidar com isso. Se o líder ele lidar com essa situação numa transparência real e total, então, beleza. O seu João tá andando de Fusca, o senhor Pedro tá andando já no Uno, né? Mas o pastor tá andando no Honda Civic, tá andando no Corolla, vamos elevar um pouquinho mais, pastores aí que andam de Porsche, Sim, entende? sim. Se esse pastor é fruto do trabalho dele, pessoal dele, e ele deixa isso claro, transparente, eu trabalho, o meu trabalho me dá a condição de ter e manter, é uma coisa. Mas se esse pastor, ele vive da obra, e não do reino, ele vive da obra, e ele está nessa condição, enquanto o membro está na outra, está totalmente errado. Porque o evangelho de Jesus não é benefício para uns e malefícios para outro. Enquanto eu estou andando de Honda Civic, Corolla, enquanto eu estou andando de Porsche KM, vivendo da obra, porque se eu estou vivendo da obra, esse dinheiro não está saindo do meu bolso. Esse É, dinheiro está saindo da obra, sai do bolso dos está fiéis. saindo do bolso dos fiéis. Então, esse pastor ele está totalmente fora do que o evangelho do que o evangelho nos ensina. Sabe, isso não é evangelho. Aí entra o que eu falei, isso daí é o império dele. Ele está trabalhando para construir o seu império. E existe a desconfiança relacionada ao dízimo, e existe até aqueles que falam: não, eu não vou dizimar, não vou ofertar, porque eu não vou dar dinheiro para homem, não vou dar meu dinheiro para o pastor. Infelizmente, isso é uma verdade na sua grande maioria, mas eu não posso generalizar, porque existem aí líderes que eu conheço pessoalmente, particularmente, que são homens de Deus, que têm uma vida séria, pautada no altar, e que alguns que eu conheço que até mesmo vivem da obra e vivem numa real transparência. Mas existem muitos outros que não transmitem essa transparência, e ele mostra sim o que sai, mas ele não mostra o que entra. Né? Aqui no Redenção em Graça Church, onde eu sou pastor presidente, nós temos as 3 tesoureiras da igreja, por falta de uma tem 3. Né? Tem as 3 tesoureiras e tem eu que fico ali à parte, porque como pastor tenho que estar à parte do que entra e do que sai. E eu estou sempre reunindo obreiros, os irmãos, para comunicar, irmãos, esse mês entrou X, né? Saiu X. Então é importante que haja essa clareza, porque quando o pastor ele se posiciona dessa forma em reunir, por que reunir os obreiros? Porque é os obreiros que estão ali com ele, trabalhando com ele, entendeu? Vestiu a camisa do ministério, não só os obreiros, mas a qualquer um que é membro, que é ofertante dizimista fiel daquela casa, ele tem sim que saber o dinheiro que ele está ali é, ofertando, para que está sendo utilizado no reino, na obra. E essa desconfiança, que em sua grande maioria, acontece justamente porque são poucos que fazem isso, entende? Então, no caso, você usa a transparência como arma para neutralizar essa desconfiança. Sim, na primeira reunião que eu tive com os irmãos da igreja, no ministério, quando a gente começou, uma das pautas que eu coloquei na reunião foi: esse ministério aqui ele vai trabalhar na lealdade e transparência. Vai ter um departamento das irmãs na igreja, as irmãs vão fazer um trabalho na igreja, vão ali levantar um capital para poder fazer aquele trabalho, aquele projeto, aquela conferência, congresso, evento, culto. Vai ter a tesoureira das irmãs, mas a tesoureira das irmãs tem que estar alinhada com as 3 tesoureiras oficiais da igreja. Então não tem essa aqui, a líder das irmãs, porque a líder, ela que vai cuidar do caixa e ela sabe o que tem, não precisa passar para a tesouraria geral da igreja, porque aí não vai estar trabalhando na transparência, Aham. entende?
Entendo. E a gente fala um pouco sobre isso, você falou do poste, né? Eu vejo no Instagram, fica ali, às vezes eu tô mexendo, eu vejo aparece alguns vídeos de alguns pastores de poste e tal. E hoje eu fico observando esses popstar, Sim, né? Sem querer criar polêmica, mas na minha opinião é um popstar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do pastor Leonardo Salles. Eu vi um ok, vídeo do cara se maquiando antes de entrar pro culto, né? certo. Né? Aí tem aquela parte que fala que os efeminados não verão a Deus. Efeminado não é um homossexual, é um homem com práticas femininas. E se Ok. maquiar, se enfeitar, é uma prática feminina. Então eu acho isso complicado. A gente vê também o próprio pastor Silas Malafaia. Uhum, Ele tem uma vida assim robusta de riqueza, ele vive bem. certo. Né? Na sociedade, ele entra em lugares que um fiel dele não entra, porque ele é bem sucedido Sim, financeiramente. E a gente vê que ele não construiu riqueza trabalhando. O que você sim. acha? Qual o seu ponto de vista sobre esses pastores atuais, esses pastores modernos? Infelizmente, a respeito desses tais líderes, existe, se você for ler em 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 4, fala sobre falsos líderes e falsos mestres que trarão falsos ensinos, e infelizmente muitos cairão, né, nessas falsas doutrinas. E isso foi algo que eu não me refiro tanto ao pastor Silas Malafaia, mas eu me refiro a esses que julgam-se profetas, como o Eduardo Salles, é, É Leonardo Salles, Leonardo né? Leonardo Salles, Salles, né? entre outros que a gente vê aí que são mais influências digital do que homens de Deus ou profetas, literalmente, porque você vê que tudo que eles falam não é a exemplo de base bíblica, e eles trabalham mais no campo emocional, no antropocentrismo do homem. Eles falam mais sobre a alma, eles trabalham ali na alma, porque é uma forma de você conseguir extrair o que você quer. E no final de toda aquela parafernália, o resultado é monetário, entende? O resultado é dinheiro. Então, infelizmente, é, a- está faltando profetas, né? Tirar os profetas dos altares, colocar os palhaços, remover os altares e colocar os palanques. Então, é algo que tá claro, entende? É absurdo o que a gente está vendo, não tem Bíblia, não é bíblico. E a respeito do que você deixou em pauta sobre o pastor Silas, infelizmente muitos desses pastores, hoje eles têm o que têm porque a igreja proporcionou isso. Não foi um trabalho pessoal, mas foi o que eles conseguiram ali granjear em cima da igreja, em cima do nome que a igreja leva, em cima do ministério. E isso não é bíblico, isso não é evangelho, isso não é reino. Eu volto a falar, isso é império humano, é império do homem. é, Eles usam o nome da igreja, os benefícios da igreja, para trazer benefícios próprios. E eu sou totalmente contra, porque eu sou pastor presidente de um ministério, eu não comecei ontem, eu já tenho 19 anos no evangelho, mas eu a vida toda trabalhei. Entende? Então, assim, já aconteceu situações na igreja de membro chegar para mim e falar, pastor, infelizmente acabou o gás aqui em casa, estou passando por uma situação assim, e eu ligar para a tesoureira da igreja e falar, ó, pega X e manda de Pix para tal pessoa. Mas por quê? Pega X e manda de Pix para tal pessoa. Depois a gente conversa. Já teve desfalque, porque a nossa igreja é um ministério que está começando agora, e já teve desfalque do dinheiro da igreja por a gente ajudar os membros da igreja que precisou e eu ter que tirar do meu próprio bolso para poder completar o aluguel da igreja, a água e a luz da igreja. E isso eu faço com muito amor, com muito orgulho, porque Deus me deu a condição de trabalhar para poder ajudar, porque o que se vê por aí é muitos pastores que cobram dízimo e oferta, mas eles mesmos não dizimam e não ofertam. Pelo contrário, vivem dos dízimos e das ofertas, né? Me dá as ofertas. Uma coisa que eu queria deixar aqui registrado para você que está nos assistindo. A maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você Sim, está indo em um culto onde o pastor só fica lá revelando o CPF, e não tem palavra, sai desse lugar. Vai para o lugar onde tem a palavra, onde tem a Bíblia. Não precisa sim. de muita coisa. Infelizmente, as pessoas hoje elas servem a Deus por comodismo. Você sabia disso? A maioria de alguns irmãos que eu encontro fala assim: ô pastor, eu até queria ir lá no seu ministério fazer uma visita tal, só que é um pouquinho distante para mim. Eu não moro aí no bairro, eu moro em outro bairro, outra cidade. Então tem uma igreja aqui na minha rua, tem uma igreja aqui na rua de cima, em cima da minha casa tal. Aí eu tô indo aqui. E aí eu falo amém.
Que Deus abençoe. Mas a minha opinião para você é não procure uma igreja que seja próximo da sua casa. Procure uma igreja que seja próximo da Bíblia, da palavra. Porque nem toda igreja que é na rua da minha casa, é perto de casa, é perto do que a Bíblia ordena. Então tem muita gente que está servindo a Deus por comodismo. Eu vou lá porque é perto da minha casa e lá tem um profeta. Tem um profeta que vai me fazer chorar, vai me fazer ficar arrepiado, porque ele vai entregar a revelação de apartamento, de carro. Ele vai falar para mim que a vida errada que eu tô levando tá muito bom, que Deus me ama, que eu sou o bichinho de Jacó, que eu sou especial de Deus e que eu posso viver nas práticas errôneas da minha vida, como eu tô, tá tudo certo. Se eu for na igreja que é um pouquinho mais distante, lá tem Bíblia, lá vai ter o pastor que não revela. Muito pelo contrário, lá vai ter o pastor que prega a palavra como é, e eu vou te falar, esses pastores que pregam a palavra como que tem que ser pregada, eles não prosperam tanto. Por quê? Porque se eles quiserem prosperar, eles têm que mudar o roteiro do culto. E aí é onde entra esses homens, como esse tal de Leonardo Salles, e outros homens que são mais influência, que para poder se apresentar tem que passar um talco no rosto, porque eles não estão preocupados em expor a palavra, eles estão preocupados em expor a imagem deles. Eles estão preocupados em expor os argumentos humanos que vai trazer benefício. E o resultado final de tudo aquilo é poder aquisitivo, é dinheiro. Então eles mudam o roteiro porque eles sabem que se não mudar o roteiro, eles não vão ter o que no final eles querem. Que o resultado é monetário, para poder ter um relógio caro no pulso, para poder ter um terno caro sobre o corpo, andar de Porsche, andar de Corolla, andar de Honda Civic. Não há nada errado em você ter um bom carro, você como pastor, você ter um bom carro, uma boa casa, desde que isso seja fruto do seu trabalho, seja fruto do seu suor. E não fruto do trabalho, do suor de um pedreiro que congrega na igreja e que fica 8 horas por dia debaixo de um sol, ardendo debaixo de um sol suando, colocando tijolo por tijolo para levar o sustento para a casa dele, para cuidar dos filhos, da esposa e ter que tirar o dízimo dele. Quando você faz isso, cara, você está sendo, me desculpe a palavra, chucra e baixa, mas você está sendo mais um pilantra do que um líder. Entende? Verdade. Então, infelizmente, isso é uma realidade, mas eu não posso generalizar como todos, porque existem ainda homens de Deus, existem ainda os 7.000 que não se dobraram para o sistema, que não se dobraram para a corrupção, homens que levam a palavra de Deus a sério, com seriedade. Porém, infelizmente, por conta dos ruins, até os bons são colocados juntos no mesmo pacote. O interessante que a Bíblia lá em Gênesis a gente vai observar que a primeira ordem de Deus foi o quê? Para não comer do Sim. fruto proibido, né? Que era Uhum. o fruto que falam que é uma maçã, não tem nada a ver. É o fruto Do conhecimento do bem e do mal. Isso Sim. aí. Aí após queda, o primeiro mandamento de Deus é que o homem viveria do suor Do seu rosto. e a mulher sentiria dor de parto. Exatamente. O homem ele já trabalhava antes da queda. Antes da queda, o homem já trabalhava, porque quando Deus coloca o homem dentro do jardim que ele fez no Éden, a Bíblia vai dizer que um vapor subia da terra e regava a terra. Aí Deus vem e direciona o homem, antes da queda. Deus direciona o homem falando, agora você vai ter que plantar, você vai ter que colher para poder plantar. O homem não precisou plantar porque já estava plantado, um vapor subia e regava. Mas quando ele assume o ambiente que Deus entrega para ele, Deus fala para o homem, para Adão no caso, agora você vai ter que lavrar a terra, você vai ter que cuidar da terra. E a palavra trabalho no hebraico, eu esqueci a expressão correta, como se menciona, mas o mesmo sentido que tem para trabalho no hebraico vem para adoração. A palavra trabalho e adoração é o mesmo sentido no original. Então, quando Deus coloca o homem lá para lavrar a terra, trabalhar, ao mesmo tempo que o homem, Adão, está trabalhando, ele está adorando. No entanto, que Adão não precisava de uma liturgia como a gente. A gente precisa de ter um horário de culto, tem que ter no mínimo 3 louvores iniciais para ver se a unção de Deus vem sobre nós. Tem que ter um pastor intermediano. Adão não precisava de nada disso. Adão, ele cultuando ou não, Deus descia na virada do dia e falava. Só que o homem, após a queda, Deus fala, agora você vai ter que viver do suor. Ou seja, antes da queda, o homem ele já trabalhava, mas talvez ele não tinha o suor como após a queda. E agora, após a queda, Deus ele vai dar um trabalho, acredito que mais árduo para o homem. Então, assim, não é, pastor, é errado o pastor ele viver da obra? Não.
Eu não acho que seja. A minha opinião como pastor, eu não acho que seja. Se esse pastor ele vive literalmente uma vida integral disposta para o reino, tem pastor que fala, não, eu vivo para a obra e vivo da obra, mas ele não tem tempo para visitar um membro, ele não tem tempo para ir no hospital visitar um membro que está internado no hospital, ele não tem tempo para ir num presídio para visitar um membro que se afastou, foi preso, ou o parente de um membro que está preso, ele não tem tempo. Então, que obra é essa que o seu tempo... Que evangelho é esse, né? Que show da evangelho, Xuxa, que evangelho é esse que o seu tempo é só para você poder, cara, granjear, sabe? Benefícios monetários. Então, se você vive da obra, você tem que realmente viver pela obra. Entende? E viver pela obra é você visitar o parente do membro que tá na cadeia, você ir no hospital, você visitar o membro. Se aquele membro ali é um membro que não dizima, não oferta, então eu não vou. Se dizima e oferta, então eu vou. Então, cara, você não está fazendo a obra de Deus como ela realmente deveria ser feita. E é justamente pela falta desse tipo de posicionamento dos líderes é que entra a desconfiança dos fiéis relacionado a não só a dízimo e oferta, mas relacionado até à pessoa do líder, né? Eu vou congregar naquela igreja, mas eu não vejo uma transparência real naquele líder. Eu conheço o líder que está ali em cima do altar, mas quem ele é quando ele desce do altar? Ninguém sabe por quê? Porque a igreja é na comunidade, mas ele não mora na comunidade. Entendeu? 90% dos fiéis mora na comunidade, mas o pastor mora no bairro, né? Exatamente. Na cobertura lá. E ele não dá acesso aos obreiros, aos membros, para que eles consigam ver como é mais ou menos o dia a dia do pastor, a vida do pastor, entende? Então eu acredito que a transparência no reino, a lealdade, é tudo, mas infelizmente aí entra o primeiro ponto que você falou. Quais são os desafios na administração de um ministério? São esses, porque a gente recebe pessoas que já passou por tudo isso e que quando vem para nós, vem totalmente desconfiado, acreditando que talvez eu seja mais um desses. Mais um. Entende? Aquele pastor que está ali com seriedade seja mais um desses pastores aí que leva o nome de pastor, mas que na prática a vida é de pilantra, de safado. Infelizmente, me desculpe a palavra, mas tem que ser falado. Essa é a palavra, não vejo Micaías outra não palavra. teve medo, era 400, se não tiver enganado, Jeremias deu um soco na cara dele, exatamente, mas ele não tinha medo. Mas ele teve que falar a verdade, entende? Exato. Tava todo mundo falando A e ele falou, não é A, é B, cara. E por conta disso ele sofreu. E tantos outros homens sofreram por amor à palavra, entende? Meu irmão, vamos lá. Assim, dentro desse foco, mas mudando um pouco de assunto, e o que você acha de premiação gospel? Que nem a gente vê lá a Raquel e o Valdomiro Santiago, né? A filha do Valdomiro e o Valdomiro. Tem aquele troféu Gerando Salvação, que elege o pastor do ano, o melhor pastor, elege o melhor cantor, o melhor pregador. Eu nem sei como funciona muito bem essa liturgia, mas eu vi alguns trechos lá. O que você acha disso? Biblicamente falando, tá correto? Biblicamente falando, tá mais fora do normal, cara. Não tá correto nem aqui nem na China. Não tá correto porque eu fiquei sabendo esse ano já vem de uns anos já esse evento que eles fazem. Sim. E foi esse ano porque ficou polêmico mesmo, gerou muita polêmica esse tal de troféu aí Gerando Salvação. Eu soube porque apareceu pra mim alguns vídeos da menina do iPhone. Dela com a roupa vermelha lá, apareceu uma balada, a menina do iPhone. Aí, como ela tá estourada, assim, hoje menos, mas aí os vídeos delas viraliza, aí apareceu pra mim um vídeo dela, eu achei que era uma balada, eu falei, a menina tá numa balada, depois que eu vi, oxe, é uma igreja? É um evento gospel? Porque hoje em dia tudo é evento gospel, né? E infelizmente é algo que não é bíblico, não é evangelho, não é reino. Isso daí é reino dos homens, é império dos homens. Isso daí não é evangelho, é evangeliquez. Saia dessas evangeliquez, corra. Existe o evangelho, existe a evangeliquez do homem. O que é a evangeliquez do homem? A evangeliquez é o evangelho que ele criou. Não, o evangelho é isso, o evangelho não é isso. Isso não é reino. Você vai ver que Paulo, por expulsar o espírito de adivinhação de uma jovem, lá em Atos capítulo de número 16, porque ele expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem, Paulo foi parar na prisão. Você vai ver que Jeremias, porque pregava a verdade, ninguém dava ouvido, foi lançado no calabouço.
Você vai ver tantos homens, eu poderia usar tantos exemplos, como Isaías, que foi cerrado ao meio, como o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Eu poderia falar de tantos outros homens, como Tiago, apóstolo da igreja, que teve a sua cabeça decapitada, porque pregavam o evangelho como era, com seriedade. Entende? E aí você vê esses homens que sofreram para que a igreja chegasse até nós, para que a palavra chegasse até nós, e hoje você vê um bando de gente descompromissada com a palavra, com o evangelho, que entendeu o poder entenderam o poder de persuasões de palavras, e eles usam essa oratória de persuadir para poder enganar. E, infelizmente, todos que caem na lábia desses homens são pessoas que não conhecem a Bíblia. São pessoas que têm tempo suficiente para ficar 1 hora no TikTok, mas não têm tempo suficiente para estudar a Bíblia por 1 hora. Quando eu comecei a pregar a palavra com 12 anos de idade, eu li a Bíblia 10 horas por noite. Eu pedia para minha avó fazer de 2 a 3 garrafas de café para eu não dormir. Eu via o sol amanhecendo. Não era fanatismo, mas era sede. Sede pela palavra. E essa nossa geração, ela precisa voltar a ter sede pela palavra. E, infelizmente, muitos estão caindo nas lábias dessa jovem aí, pregadora do iPhone, que usa exemplos de iPhone, exemplos que não tem nada a ver com o evangelho, mas porque promove ali um certo tipo de emoção. Aí você vê esses homens agora fazendo eventos de troféu da salvação, gerando salvação. Gerando salvação. Cara, salvação não é gerada através de troféu. Salvação é gerada através da palavra, Bíblia. Entende? A salvação foi gerada através da cruz do Calvário. Da cruz, você entendeu? Temos que pregar a cruz, mas a cruz a palavra da cruz não traz o dinheiro que eu preciso. A palavra da cruz não permite eu manter o carro que eu tenho que manter na garagem. A palavra da cruz não permite eu manter o condomínio que eu tenho que manter para poder estar sempre ali em evidência. Então eu vou fazer um evento gerando o troféu da salvação, eu vou fazer aqui alguns tipos de articulações, chamando essas articulações de palavra, de Bíblia, para poder ver se eu consigo arrancar no final do culto meus 4.000 ali, os meus 5.000. Isso eu estou falando dos pregadores mais... Entendeu? Mais ralé. Os mais ralézinhos. Porque os top mesmo tá ganhando ali os seus 30, 40, 50 mil. Entende? E diz que prega por amor. Então esse Gerando Salvação aí não tem nada de Bíblia, não tem nada de reino. É um evento que o homem criou para poder ali ter os seus preferidos, entendeu? O pregador preferido deles, o cantor preferido deles, mas biblicamente falando, tá fora da palavra, não há Deus, não há Deus nesse império, nesse projeto humano, não tem nada a ver. A minha opinião é que não deveria existir esse tipo de... Pode existir esse evento? Pode, mas não pode colocar o nome de Deus ou gerando salvação, porque não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o reino. Mas você fala uma coisa interessante sobre a sede que você tinha de ler a palavra, tomava bastante café para poder não dormir, porque você queria saborear cada vez mais. Mas eu fico também observando que essas pessoas que hoje também estão na igreja, os fiéis, eles são enganados porque eles querem. Porque essas pessoas, elas não têm o costume de ler a Bíblia em casa. Ela prefere chegar no culto e comer a marmita que foi preparada pelo pregador da noite. Sim. Ela fica a semana inteira em jejum da Bíblia. Ela jejuma, biblicamente, ela jejuma a semana inteira para comer a marmitinha que o pregador vai ter que falar em 50 minutos, talvez 1 hora ali. Sim. Mas o compromisso com a palavra tem muito fiel que não tem esse costume. É por isso que é enganado. Exatamente. E eu vou te falar, quando você que está me assistindo fala assim, nossa, o pastor Marcos Penha, ele é totalmente contra quem revela. Não sou contra a revelação. Eu creio nos dons de Deus. Uns Deus vai usar na palavra mesmo, outros Deus vai usar na revelação. Desde que essa pessoa ela seja uma pessoa genuína, autêntica, e que ela não saia fora do que o evangelho nos proporciona, tá tudo certo. Eu conheci homens de Deus que eram extremamente homens usados na revelação. Eu posso dar um rápido testemunho aqui a respeito disso? 2 minutinhos no máximo. Eu tive uma experiência de dirigir uma congregação de uma igreja que eu fiz parte.
a Igreja Brasil para Cristo. Eu fiquei, acredito que uns 10 anos nessa igreja. E eu tive a experiência de poder dirigir uma pequena congregação que era um ponto de pregação que começou na Zona Leste de São Paulo, lá na Vila Industrial. E teve um certo tempo, essa igreja ela começou a crescer, só que é o que eu falo. Se você prega a palavra como é, você não vai ter os benefícios que você queria. Entende? Muito pelo contrário, você vai ter mais malefício do que benefício. E isso é evangelho. Jesus disse: Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, dizendo mal a todo respeito, ao seu respeito, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E teve um certo tempo lá que me faltou alimento. E eu cheguei a sentir fome. Uma Física, bela você fala, física, física. fome física. E numa certa noite, eu estava com meu estômago vazio. Eu morava num quartinho no fundo da igreja. E o meu estômago vazio doeu. E eu falei: Meu Deus, que situação, pai. Se eu permitir eu vir para cá. E aí eu mandei uma mensagem pro líder da, da, da igreja que cuidava do campo. E ele falou assim: Não, fica tranquilo que amanhã, no dia seguinte, eu vou mandar aí 2 cestas básicas para você e vou te ajudar. Quando for assim, você pode me comunicar. Mas eu queria comer naquela hora, naquele momento, sabe? E aí tá ok. E aí eu orando ali, falando com Deus, falei: Senhor, eu não aceito passar por isso não, pai. Quando eu terminei de falar, meu telefone toca. Era uma amiga minha lá da Zona Leste, o nome dela é Gleice. Que Deus abençoe a Gleice, tenho certeza que ela vai assistir esse podcast. E a avó da Gleice, a dona Leonilda, a missionária Leonilda, que hoje está em Deus, a saudosa irmã Leonilda, pensa numa negona de 70, 75 anos, uma mulher que passou por muitas situações da vida, cheia de Deus, uma mulher que era extremamente usada. E Deus revelou para a missionária Leonilda o meu estômago e falou: O estômago do meu servo está vazio, levanta da cama agora e prepara um jantar para ele e manda a sua neta ligar para Você chamar tava ele. com tanta fome que ela ouviu o ronco da casa dela. Exatamente, exatamente. E aí eu falando com Deus, quando eu terminei de falar, meu telefone toca, era Gleice: Marcos, você tá onde? Falei: tô em casa. Você pode vir aqui? A minha avó pediu para mim te ligar, tem algo que ela queria te entregar. Falei: ok. Aí eu fui. Quando eu cheguei na porta da casa dela, que ela abriu a porta, a Gleice, ela abriu a porta, a dona Leonilda estava de frente comigo, porque de frente à porta da sala já dava acesso à cozinha. E ela estava saindo da cozinha para a sala para me receber. Quando a Gleice abre a porta, ela aponta, a dona Leonilda aponta o dedo para mim e diz assim: Homem, pensas tu que eu não te conheço e não te vejo? Eu sou o Senhor teu Deus, cuido de você, cuido do teu guarda-roupa, cuido do teu armário, e eu vi a tua fome. Eu vi a tua fome e levantei a minha serva, mandei preparar um jantar especial para você. Senta na mesa e come. Rapaz, as minhas lágrimas escorreram. Eu nunca passei por uma experiência tão forte e contundente como essa. Então, Deus ainda tem os seus profetas que usa na revelação? Tem. E que revela coisas inimagináveis. Deus revelou para essa missionária a fome que eu estava sentindo e mandou preparar um jantar para mim. Então, assim, Deus ainda tem os seus profetas. Eu não posso negar isso. Mas, infelizmente, esse tipo de profetas que a gente vê por aí nas redes sociais tá mais para papagaio, para palhaço, do que para profeta. E eu vou te falar, eu já conheci profetas, eu já conheci homens de Deus pessoalmente, de falar: cara, não tem outra evidência, não pode chamar isso aqui de outra coisa a não ser de Deus. Realmente, Deus usou, Deus levantou, mas a respeito do que a gente vê nos dias de hoje, aí, quando a gente vê no TikTok, Instagram, a gente vê mais pataquadas do que evangelho, e homens contundentes que realmente Deus usa, mas Deus ainda tem sim os seus profetas sobre a terra. Acredito. Tanto que eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, aí muitas pessoas: você vai Uhum. ser pastor, muita gente fala isso pra mim, né? Mas eu observava o modelo de pastor da minha época, tipo, os pastores, tipo, vivendo, sendo assalariado pela igreja. De certa forma, alguns tá trabalhando ali de maneira legal. Sim, Não sim. generalizo. Tem uns que recebem um salário da igreja e ele presta um serviço legal, bacana. E eu não sou contra isso, né? Uhum. Mas eu sou contra aqueles que se apoderam disso. E eu olhava esse modelo e falava: poxa, eu não quero isso pra mim. Eu lembro que até o Beto, lembra o Lembro, pastor Roberto? lembro. Um abraço pra você, Beto. Se você estiver assistindo a gente aí, eu deixo um abraço pra você. Eu tenho um grande carinho por ele.
ele. Mas eu lembro que um dia ele perguntou pra mim, aí, meu irmão, me colocou como auxiliar, você vai me ajudar aqui ou você vai focar nos estudos? Eu falei pra ele, ó, posso ser sincero? Eu vou focar nos estudos, cara. Eu vou fazer faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou me especializar como um profissional para quando chegar eu tiver maduro, adulto e sentir que isso é para mim, ser pastor, algo do tipo, eu poder ajudar, eu contribuir, eu ver pessoas que precisam eu ter, igual você falou. Sim. Tudo que eu tiver, tudo que eu construir vai ser com o meu trabalho, tanto que eu Exatamente. hoje eu sou sócio de algumas empresas, tenho outras empresas, mas Sim. tudo que eu tô conquistando é graças ao meu trabalho. Ao seu suor. Ao meu suor, porque a visão que eu tinha não era muito boa, tipo, de ver, tipo, esse apoderamento que o homem tinha, né, da obra. E a gente ainda tem ainda 2 minutinhos, né? E eu queria usar esse tempo para que você fale pro público que tá assistindo como que ele faz para encontrar o pastor Marcos Penha, como ele faz para encontrar a igreja, o endereço. Esse momento é seu, meu irmão. Fala suas considerações. Tá ok. Você que queira nos conhecer de perto, me conhecer de perto, ver como é que funciona a igreja, como que é a vida do pastor Marcos Penha, nós estamos aqui no bairro Nova Heliópolis, na zona sul de São Paulo, na rua Itamaraty Brasileiro, número 355. Você que quiser conhecer, ter acesso ao Instagram da igreja, é Redenção. Você não é C cedilha, é Redencão que se escreve, né? Redenção e Graça Church, tá ok? Por lá você vai conhecer os nossos trabalhos, vai ver as pregações também. E venha nos conhecer dia 19, dia 21 e dia 24 desse mês de novembro. Vamos ter a reinauguração, porque estamos em um novo espaço e a gente está ainda terminando de concluir. Talvez o altar não vai estar 100% concluído, mas a gente vai fazer a reinauguração para que possamos receber você que está aí nos assistindo. Eu quero receber você, tá bom? Venha nos conhecer, venha ouvir a palavra. Horário do culto, quinta e terça é a partir das 19h30, domingo é pela manhã, a partir das 9h30 da manhã. Então, venha nos conhecer, ouvir a palavra. Nós pregamos o evangelho, como tem que ser. Dia 7, quinta-feira agora, vamos começar 7 quinta-feiras uma campanha, e o tema da campanha é Atraídos pela Cruz, porque a gente prega a cruz. E é isso, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Meu. Muito obrigado pelo convite, pelos tópicos que foram citados. Eu acredito que a gente tentou falar o máximo possível aqui, ou o mínimo possível, mas eu acredito que não vai faltar outras oportunidades para nós estar juntos aí e poder desenrolar um pouco mais esses assuntos. E você que é ouvinte aqui do Talkcast, o pastor Marcos, ele vai estar retornando aqui, que a gente tem muito assunto legal que eu quero ouvir a opinião dele sobre isso. Eu já vou deixar aqui você ciente disso, que ele vai estar retornando aqui em outro episódio, para a gente poder conhecer mais sobre ele, ouvir as suas opiniões sobre alguns pontos de vista da vida, do momento masculino que os homens estão passando. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá essa moral pra gente aí. Clica no sininho para você receber o alerta. Segue o pai no Instagram, Thiago BOC, TIAGO-BOC. Dá essa moral pra gente aí, porque você vai me conhecer melhor lá. Lá eu falo mais da minha vida. Quer saber mais da minha vida? Você que é curioso, gosta de saber da vida dos outros? Saiba da minha. Me siga aí. Não é isso? E é isso. Um abraço para você, um beijo no coração. Fica com Deus. Manda um beijão, Marcos. Um beijão no coração. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Beijo. Junto, maravilha. E aí, PC, foi? Falar a verdade sem forçar simpatia. Luzes acesas, vamos começar. Gente esperta, pronta pra falar. No Talkcast não tem quem duvide. Aqui a palavra é quem decide. Vamos levar realidades ao ar. Conversas francas num só lugar. Microfone aberto pras verdades. Vem escutar as novidades. Talkcast, estamos no ar. 1, 2, 3, hoje quem será a bola da vez? Talkcast, estamos no ar. Quem diria falar a verdade sem forçar simpatia? 1, 2, 3, hoje quem será a bola da vez? Quem diria falar a verdade sem forçar simpatia? Contamos histórias com humor e xinga. Receitas da vida a gente traz na rima. Sem filtro, sem enrolação. É papo reto, pura convicção. Vem conferir, sintonizar na vibe. Talkcast é onde tudo transborda. Mentes brilhantes, sempre em destaque.
simpatia. Onde quem esconde quem será a bola da vez. Quem diria? Falar é verdade sem forçar simpatia. Seja bem-vindo ao Talkcast. Eu sou o Thiago. Bate na sua cara. Oi, aí, nego, beleza? Tranquilo? Da hora? Sigo lá, hein, meu bom. É mesmo? Da Segue nós lá, é mesmo? Tá Aí ligado, sim. Ó, então você vai ficar famoso, vou gravar você aqui, ó. Dá um tamo salve nós junto, lá. hein? Tamo junto, nego. Ô, É Thiagão, nóis, tá falou. fudido, hein? Valeu.